Camila Paladão, avance. Vamos estar orando por ela. Baruch Adonai, Elohim, Melech Haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Eterno, toda rabá pelo privilégio que o Senhor nos concede de termos esta vez de perdoar, para estarmos ainda em liberdade, te buscando em espírito e verdade. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração, e que teu Ruach HaKodesh, o teu Espírito, possa calar-nos nessa noite, através de tudo aquilo que está sendo feito nesta rodada, desse serviço, aqui nessa casa de oração. Fale agora conosco, através do pregador dessa noite, tocando em seu coração, para que transmita a nós que aqui estamos e aqueles que nos assistem a tua darachá. Nós oramos gratos, Beshem, Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom para todos. Convido você a ver a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 22. E eu vou ler a partir do versículo 14. O título dessa mensagem é Normal, tido como normal, mas a Torá não aprova, né? Mais ou menos isso. O que consideramos normal, ou as pessoas consideram normal, que a Torá vai dizer que não? Não é normal isso não. E se não fosse ela para nos dizer, nós andaríamos em trevas, né? Fazendo o que a carne quer, o que dá vontade, como animais irracionais. E ela vem, pela misericórdia do Senhor, nos ensinar o caminho que devemos seguir. Deixa eu ver aqui minha Bíblia. É uma pequena parte da Parashá, que vai ser estudada amanhã. Eu vou ser breve. Na Torá é verso 13, na Bíblia acho que é verso 14, se eu não me engano, onde eu quero focar. Vou ler rapidinho. Vai falar alguns pontos aqui que a gente vai citar. Por exemplo, quando o homem casa com uma mulher, tem relação com ela, então desgosta dela. Ele, portanto, começa a inventar acusações contra ela, infamando-a, falando mentiras, né? E dizendo, casei com essa mulher e consumei o casamento, mas eu encontrei evidências de que ela não foi fiel. No original hebraico é escrito Betulim. Betulim é literalmente virgindade. É a pureza da menina, da jovem, que é tão banalizado hoje. Isso que a gente quer falar à luz da palavra de Deus. Como a pureza da parte da juventude, até na fase adulta, tem sido banalizada. Eu queria citar para os irmãos, por exemplo, aqui no Brasil, a partir de 1920, quem começou a mudar a nossa imagem a respeito das relações, começou com o cinema. O cinema já projetava imagens de mulheres mais livres, né? A mulher faz o que ela quiser, né? A ideologia atual é o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Pode ser que você e eu não tenhamos esse pensamento, mas talvez tenhamos algumas atitudes que demonstrem a aprovação desse pensamento. Em 1940 a 50, a imprensa feminina, através de jornal, através da revista, por exemplo, a revista Cláudia, que é muito antiga, elas começam a questionar e representar transformações nos papéis de gênero. Qual é o papel da mulher?
Qual é o papel do homem? Hoje, então, esse papel cada vez está mais deturpado. E em 1960 começam os programas e conteúdos de educação sexual nas escolas. 1960. Atualmente, a virgindade, ela tem ficado entre 16 a 18 anos no contexto da normalidade. O menino e a menina começam a namorar nessa faixa etária, para não fazer escondido, a mãe abre a porta de casa. O pai abre a porta de casa. Ah, mas se eu não deixar, ele vai fazer lá fora. Só que isso, à luz da Torá, irmãos, é muito sério. A Torá vai dizer que se a menina casasse e ela não fosse encontrada com a pureza dela, ela deveria ser levada aos anciãos, o que já é uma vergonha, né? Se fosse mentira, se ela tivesse sido infamada, você vê que é uma imagem da pessoa, né? Você perder a sua pureza, você está tendo uma boa imagem, isso vocês vão confirmar comigo. Se a menina ela já teve vários parceiros, ela tem uma boa ou má imagem? Ela ali? Nenhum homem tem uma mulher que já passou por vários homens. Verdade ou mentira? Ninguém tem. Mas a mulher que se guarda, que se preza, os homens querem. E é isso que a Torá vai dizendo, o valor dessa mulher. No versículo 18, lá que o ancião da cidade vai tomar o homem e vai açoitar ele. Essa pessoa que infamasse essa moça, ele deveria ser penalizado, porque ele infamou. Você vê que é tão sério que a Torá não deixa passar isso. Então, como é que a gente trata esses assuntos hoje em dia dentro das nossas congregações? Porque aí fora não tem como tratar esse assunto. Mas dentro das nossas famílias, quando os nossos jovens crescem, como é que a gente conversa? A gente deve falar sobre isso com os nossos jovens. O valor que você tem, a importância que Deus dá para você e a consequência da desobediência, porque uma mulher, especificamente a moça, que passa pela mão de muitos homens, ela é desvalorizada. Ela vai estudar, ela vai trabalhar, ela vai chegar aos 20, 30 anos com dois pensamentos. Vou focar no trabalho, vou ser bem-sucedida. Ah, eu não consigo casar? Sabe por que a gente não consegue casar? Porque a gente teve todo um trajeto e o homem não quer esse tipo de mulher. Não que temos que agradar o homem, irmãos, mas temos que ter os princípios da palavra de Deus. Nós quebramos os princípios da palavra de Deus e nós colhemos consequências para a nossa vida. E se fosse verdade? Lá no 20 vai dizer, o meu é 20, o teu também é 20. Se a acusação é verdadeira, no entanto a moça não deve ter evidência da sua inocência, então eles a levarão para fora da casa de seu pai e o povo de sua cidade apedrejará até a morte. É o que a Torá diz. Então não é uma coisa simples. Ah, minha filha, eu vou levar ela para fazer aquela vacina para a jovenzinha, para não ter HPV. Vou levar para não ter HPV. Tudo bem, você vai levar para não ter HPV. Mas você ensina, olha lá, o que a palavra de Deus ensina, os valores da palavra. Porque a gente vive numa sociedade que tem um valor. E a virgindade, ela não tem valor nenhum aqui. É você ter relação, você ama, você gosta da pessoa, você se entrega. Mas a Bíblia de Deus não diz isso, não. Você vai se entregar para o seu marido. Você vai se entregar para a sua esposa. Como Isaac. Isaac foi consolado pela esposa dele. Jacó trabalhou pela esposa dele. Então, o homem, ele tem que trabalhar para ter essa mulher de valor. Ele tem que treinar, ele tem que trabalhar, ele tem que suar, ele tem que conquistar. Porque esse é o valor que está na Torá e é o que temos que ensinar para os nossos meninos. Você tem que construir e trabalhar. Quando você ir lá pegar sua esposa, tem tudo pronto. Ela é sua princesa. O Provérbios vai dizer, né, que ela é a sua fonte.
É sua cisterna, bebe água da tua cisterna. Aí você não quer ensinar o valor da palavra. A tua filha vai crescer no mundo que a gente vive, a tua filha vai crescer, ela vai pensar, a primeira coisa, profissional. Como ganhar dinheiro e não depender de homem? Você é ou errado? Os homens, hoje em dia, estão deixando os valores do mundo entrar no seu coração. Não, eu vou trabalhar, mas ela também tem que trabalhar. Eu vou trabalhar, mas ela também tem que ter esse papel. É tudo igual. A Torá não ensina que é tudo igual. O homem é o cabeça, a mulher é o corpo. A mulher sustenta o relacionamento e o homem guia. Esse é o valor da palavra de Deus, que é o que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, nossos jovens, adolescentes. E a palavra vai de Deus vai dizer, irmãos, que essa é a semente santa. O mundo não está preocupado com isso e sofre as consequências. Quantas mulheres têm morrido porque vão chegando numa idade, numa fase mais adulta, já passou por vários parceiros. Os homens não querem, eles querem usufruir do que ela pode fornecer. E aí ela se submete à humilhação, ela se submete a vários tipos de coisa, isso dentro das congregações também, porque é um desespero, ninguém me quer, eu já estou velha, já passei por... Ninguém me quer, aí o primeiro que aparece, uau, não tem que ir embora. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma solução para você. Você não precisa se desesperar. Você tem um rabino, você tem um pastor, você aconselha. Não abraça todo mundo, não abraça logo essa oportunidade aí que vai ser um laço para ti. Né? Mas vamos voltar aqui. Essa palavra de estirar a virgindade é tão sério, né? A Torá vai dizer que é um ato infame. O que é infame? O que é infâmia? Infame é vergonha. Não. É até bonito entre os jovens dizer que já não é mais puro. Meu marido sofria sanção no quartel porque ele não tinha tido relação. É roubo. Se guardou. Lá, não precisa abrir, mas já falar sobre Diná, filha de Jacó, foi violentada. E eles mataram por causa disso. A concubina de um levita foi estrupada. A irmã, a filha de Davi, o irmão estrupou a irmã, tá? Ela vestia vestidos coloridos, começou a vestir vestes, não sei se cinzas, pretos, de vergonha. Era uma coisa que ficava notória. Cadê as virgens de Israel? Cadê as moças que têm se guardado hoje nas nossas terminou? Aparece as pessoas que falam que é Jurandir, já se entrega para o Jurandir, está se entregando para qualquer um, porque é bonito, porque prometeu alguma coisa. Você tem que se guardar, esperar no Senhor, esperar pela sua oportunidade. Isso é sério. Ninguém vai te apedrejar por causa disso. Mas o Eterno, infelizmente, irmãos, condenará. A palavra de Deus diz: não entrarão no reino de Deus. Naquele lá você entra, mas no reino não entra. Naquele lá você entra. Você deve entrar e deve entrar para compreender a vontade de Deus. E deve entrar para procurar de Deus o que é o arrependimento, a nova chance, uma oportunidade, as novas vestes espirituais que Yeshua tem para nos dar, graças a Deus. Mas se a gente ficar com esse pensamento, seremos condenados junto com o mundo. A palavra de Deus já está condenado, quem não crê. Fala que é um ato de prostituição. Isso para Deus é prostituição, não é você vender o seu corpo. Né? Isso é fornicação. O nome em hebraico é lisnot. Lisnot é prostituir, fornicar, cometer adultério. Porque o Senhor falou: se você cobiça uma mulher, olha sério, e já deseja ela, você comete adultério. Ai meu Deus, então você tem que pedir: Senhor, coloca o teu colírio nos meus olhos. O homem, a mulher, quantos homens e mulheres sensuais dentro das quemerotes. Vem com os perfumes assim, que vai muito perfume. Está repreendido, né? Eu já
nome de Yeshua. Repreende mesmo, é espírito maligno. Você se sente atraído por outra mulher, você se sente atraído por outro homem. Senhor, vai queimando esse demônio aí, isso aí não é de Deus não. Nunca do Senhor as coisas são dessa forma, irmãos. E aí, Yeshua, como que Yeshua trata uma situação dessa? A palavra de Deus vai citar, por exemplo, no livro de João, capítulo 8, Yeshua tratando um caso de adultério, incesto, prostituição, todos esses atos sexuais que são normalizados, né? Eu estou gostando agora do meu sogro. Tem quantos casos assim, irmãos? Tem. Tu vai falar, não pode. Você está descobrindo a vida do teu pai. Eu estou gostando agora da minha tia, estou gostando da minha prima, não. Eu estou gostando agora daquela moça lá que é casada, aí ela separa, o outro separa, o outro fica junto. Tu vai falar, não é justo. E aí, Yeshua trata esse assunto em João 8, lá no versículo 1, né? Os fariseus, os peruxinhos, não todos, né, irmãos? Acho que é um. Isso. Os escribas, os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Paulo 4. Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulteroso. Pensa comigo. Se alguém hoje aqui chegasse a mim lá e cometeu adultério, incesto, prostituição, o que a gente faz? A gente vai apedrejar. O que Yeshua falou? Eles estavam tentando acusar Yeshua, mas Yeshua, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Primeira coisa que a gente tem que se analisar. Você está acusando, se a pessoa está pecando, mas você está santo? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Você foi apanhado em adultério. Mas e você? Está agindo corretamente também? Você tem condições de analisar um caso desse? Primeiro ponto. Aí ele continuou escrevendo na terra, no modo. Quando ouviram isso, saíram um a um. Isso, os fariseus e os escribas. A começar pelos mais velhos até os últimos. E Yeshua sabia o que eles tinham feito. Eles também tinham consciência. Eles não estavam com intenção de condenar ela, estavam com intenção de questionar Yeshua. Não levaram o homem que cometeu o adultério com ela, só levaram ela. Por que não levaram o homem também? Quem era esse homem que estava com ela? Será que era alguém importante? Então, a gente, quando vai ver uma situação assim difícil, a gente não tem que olhar só a pessoa, não. É a pessoa e quem se envolveu com ela. No caso aqui, estamos falando dessas situações de relacionamento. Não é só a pessoa, é a pessoa e quem se envolveu com ela e as testemunhas, as duas testemunhas. Ninguém conseguiu condenar ela. E aí Yeshua, não vendo ninguém, disse: mulher, estão aqui, estão os acusadores. Estavam acusando ela. Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse Yeshua: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então essa é a nossa postura diante de relacionamentos dessa maneira. Claro que cada caso é um caso, mas a princípio, primeiro você confessa e deixa. Eu tenho muita vergonha. Eu sei que você tem vergonha, mas o pecado é vergonhoso mesmo. Mas é o melhor caminho você confessar, você dizer: mas eu vou dizer para quem? Se você está errando, se você é casado, você tem que confessar para o seu cônjuge. Se você é solteiro, você tem que falar para a sua família, para o seu pastor, para o seu líder. Fala, confessa e não faça mais. Porque isso vai gerar um constrangimento em você e um ponto de partida. Ou vocês se consertam, porque ali você vai quebrar uma confiança que você vai ter que reconstruir. E esse caminho é longo, hein? Mas é melhor tomar esse caminho, irmão, do que ficar no caminho do pecado. Porque o caminho do pecado é curto e leva para a morte. A morte de tudo. A morte do relacionamento, a morte da família e a morte
espiritual, tá? Em Lucas 9, não precisa abrir, 56, vai dizer que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Nós estamos aqui aprendendo a Torá, não para a gente ver, ai, pronto, não tem mais jeito para mim. Não é isso. É para a gente ver, sim, que nós estamos errados, que nós precisamos melhorar e não cometer os mesmos atos. Buscar em Deus, Senhor, a pureza, a santificação que eu preciso para me guardar, para esperar, para confessar. Lucas 12, 14 vai dizer: mas ele lhes disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Né? Se Yeshua agora não está condenando uma pessoa que infelizmente se envolveu com outra, escondido, de forma errada e ilícita, agora ele não está condenando, mas ele está dando chance de quê? Arrependimento. O Senhor fala, vem, larga esses erros, larga essa. Para todos, irmão, para todos. Para quem está no judaísmo, no cristianismo, para quem não está em nada, ele fala, vem. Ele disse que lá no último dia se assentarão na mesa deles institutos. Por quê? Porque se arrependeu. Como Rabi se arrependeu. Como Maria Madalena se arrependeu. Ali se humilhou diante dele, entregou tudo que ela tinha de valor para ele. E se nós fizermos esse retorno para o Senhor, é a melhor decisão da nossa vida. Lá no caminho eu fiz tudo errado. Agora é hora de fazer tudo certo. Volta. Vamos começar do ponto zero. Começa tudo de novo. Mas agora é a hora, agora é a oportunidade. É hoje. Deixa eu dizer, hoje, se ouvis a tua voz, não endureçais o vosso coração. É o melhor caminho, é o melhor remédio e é a melhor libertação que o Senhor pode nos dar. Em João 3,17 vai dizer, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Quantos estão nessas práticas, né? Jovens, meninas, estão lá, nas escolas, nas faculdade é o barzinho, está todo mundo ali, depois do trabalho, conversinhas. Yeshua não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Hoje ele dá oportunidade para todo mundo para sair dessa vida, para sair dessas ações. Hoje, você tem relação com qualquer um, é normalizado. Ah, eu estou gostando de fulano, fulano me trata bem, mas quem é fulano? Quem é fulano? Fulano é solteiro, fulano é casado, está solteiro, está casado, é teu marido, quem é ele, quem é ela? E Yeshua falou para a gente, naquele dia, ele vai dizer, aparta-te de mim, praticantes da iniquidade. Isso aqui é iniquidade, gente, do Senhor, isso não é justo. Então, hoje, ele nos dá a oportunidade de melhorar as situações. Ele não está te condenando, ele não está me condenando. Ele está falando, sai desse caminho, porque esse caminho é de caminho de morte. Esse caminho não vai te levar para a vida eterna. É o caminho que, infelizmente, a maioria das pessoas estão... minha esposa é muito chata. Meu marido é muito chato. Eu sou a única aqui que não beijei, que não fiquei com ninguém, que não me envolvi com ninguém. Quer dizer, para o mundo isso é uma vergonha, mas para Deus isso é uma glória. E tem um peso na nossa vida aqui e lá na frente, porque aqui mesmo no mundo, se você for uma moça ou se deixar levar por esses pensamentos, lá na frente você vai ver a consequência. Um filho indesejado, um aborto, porque a sua família não aceita. É ou não é? Quantos casos assim, dentro das nossas queridas? Aí, para não escandalizar, faz tudo escondido. Irmão, não fica preocupado com o escândalo. Te preocupa em sair disso. Eu sei que é difícil, eu sei que dá tristeza, dá vergonha, dá medo. Mas uma hora vai aparecer. A barriga vai aparecer, a doença vai aparecer. Aquela pessoa que viu, que sempre tem alguém que vê, vai denunciar. Aí é pior. Então,
é melhor hoje. E João 5,14 vai dizer: depois Yeshua encontrou no templo e disse, aquele homem que foi curado, até a Amanda falou na oração, que desceu o paralítico, né? Aí eles começaram a falar, como é que perdoou pecados, né? Enfim, encontrou ele falou assim: eis que já estáis são, não peques mais. Tem doenças que são consequências de pecado. Eu tinha que tomar cuidado, a gente come, a gente está com a nossa vida, né? Pecados espirituais também. Esse tipo de relação aqui é um tipo de relação que traz doença também. Doença mental, porque a pessoa fica desiludida, se envolveu com várias pessoas, caiu no canto, caiu no canto da serpente, pronto, entrou na depressão. Mentira, é verdade. Quantos? Vou ficar com mulher, porque homem não presta. Quantos casos? O homem, a mulher não vale nada. Quantos casos? São tudo interesseira. Quantos casos? Paga de santinha, mas é mó. Quantos casos? Nós ouvimos isso dentro das nossas reuniões. Ele fala: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Para fechar, eu vou abrir 1 Coríntios 5, que é um desses casos inclusive no grego, alguns já ouviram falar em porneia, né, no grego, que fala que é pecados de fornicação, que é pecados de prostituição. Inclusive a palavra pornografia vem desse termo no grego, porneia. Eu não sabia. Significa, de uma forma geral, imoralidade sexual, que está aí de graça, né? Internet da ignorância. Em 1 Coríntios 5, para a gente fechar. Acho que quer falar o 15. 5. 1 Coríntios 5. Carta, né? Do apóstolo Paulo aos Coríntios 5. Então, agora a gente vai ver o que Rabi Shaul diz a respeito dessas práticas de porneia, de prostituição, fornicação. Geralmente se ouve que há entre nós fornicação, porneia e fornicação tal qual, nem ainda entre os goim, ou seja, aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Torá condena. Estais inchados, e nem ao menos vos entristeceis por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Quer dizer, para ser tirado, a pessoa passa por todo o processo, conversa, né? A pessoa quer estar na congregação praticando, não dá. Você conversa, confessa, estou praticando adultério, confessou, aí vai continuar naquele lá praticando, não pode. É injusto, não pode. A menina ou o menino fornicando, tendo lá ações. Quantos casos, não? Confessa e deixa. O que aconteceu aqui? Não confessou, todo mundo sabia e ficou por isso. O apóstolo Paulo falou: vocês retiraram essa pessoa que não quer mudança. Quem não quer mudança, realmente, não fica difícil a gente sustentar um relacionamento desse. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, tanto a pessoa quanto o pai, a mulher e o pai. Em nome do nosso Senhor Yeshua Messias, junto de vós o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Yeshua Messias, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa pessoa, ela não pode fazer nada na congregação. Ela não quer mudar. Ela não quer deixar essa prática. Ela quer, sei lá, ouvir Deus, está no meio, mas não quer se santificar. A palavra aqui vai sentar que são fermento. Daqui a pouco, o pastor não falou nada, o Rabi não falou nada, eu vou fazer também.
Várias vezes. E hoje, irmão, não mudou. Hoje nós estamos aqui ensinando a palavra para os irmãos para que nós não sejamos condenados. Nem eu, nem você. Você, por não ficar ignorante, eu preciso te informar só se você quiser cometer tal ato. Ou normalizar. Ah, tá tudo bem, não tem mais jeito. Eu sou assim mesmo. O Senhor pode te mudar, mas você quer? É o caminho mais difícil, é o caminho mais trabalhoso, mas é o caminho que conduz à salvação, meus irmãos. É o único caminho que conduz à salvação. O caminho da verdade, o caminho da vida, é um caminho trabalhoso. Vai precisar abrir mão, vai precisar renunciar, vai precisar orar. Se o problema é no trabalho, tem que orar. Senhor, vai tirar essa pessoa daqui, me tira daqui. Alguma coisa tem que acontecer. Ora, peça ao Senhor. Vai clamando, Senhor, afasta de mim todo mal. E Yeshua disse, para a gente orar, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra. Nos livra. Ai, não fica serpente toda hora, todo dia, toda hora, vai para lá. Começa a clamar. Senhor, entra já no trabalho, de manhã, na escola, você que é jovem, entra orando, santificando, Senhor, entra comigo. Porque, irmãos, se a gente cair em tentação, é muito difícil a gente... Não é impossível, mas é muito difícil a gente retornar para o Senhor, fazer ele chuvar, arrepender. 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? É o que acontece dentro do judaísmo. Para não perder posição, para não perder benefícios, muitos rabinos aceitam, se sujeitam a certas situações que a Torá condena em benefício. Porque se você chegar na Torá, não aceita isso aqui, a pessoa vai embora e leva um monte de gente junto. Não, isso é ultrapassado. Mas, irmãos, quando a gente estiver diante de Yeshua, eu quero ver essa coragem para dizer para ele que está ultrapassado isso aqui. A nossa ousadia é para dizer isso para o Mestre, porque hoje ele não está nos condenando, graças a Deus. Mas naquele dia ele vai virar como juiz. O que você fez? Com o que eu lhe farei? Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e verdade. E Yeshua falou, o que liberta é a verdade. Você precisa dizer a verdade e ser sincero. Enquanto não houver isso em nós, irmãos, a gente pode ter uma capa de santo, e muitos são assim, infelizmente, e Yeshua nos condenará. Aí não valeu a pena? Não valeu a pena. É melhor ser sincero e verdadeiro. Em Efésios 5:3 não precisa abrir e falar, mas a prostituição, porneia, imoralidade sexual e todo tipo de impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Deus está chamando você e a mim para a santidade. Está no mundo, mas vamos ser santos aqui. Tá aquela conversinha lá de pornografia, sai fora. Tá um papo estranho, disfarça, francesa, vai embora. Fica com Deus, fica ligado com o Senhor. Enfim, vou deixar por aqui mesmo, né? Essa palavra. Então, todas essas ações, né, em relação à virgindade, isso é muito precioso para Deus. Estupro, incesto, adultério, fornicação. E Yeshua, hoje, está dizendo para a gente o quê? Arrepende e não faça mais. Mas se a gente insiste, se a gente quer ficar nessa prática, nesse caminho, o apóstolo João já diz o quê? Não deve ficar no nosso mundo. A pessoa já falou, já foi orientada, já oramos, já consagramos. Não está podendo estar aqui não. Não está tendo arrependimento. Quer ficar na prática do mundo? Fica lá, no Egito.
Mas se você quer viver em santificação, vem, mas se arrepende e saia dessa prática. Amém? Shabbat Shalom. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo. Traz o nosso Adonai Echá, o nosso único Deus. Nós queremos te louvar, te bendizer e te adorar na beleza da tua santidade, ó Elohim. Todarabá, muito obrigado, Hashem, pelo início deste Shabbat. Todarabá, Hashem, pela unção que tu derramaste nesta noite, no início deste Shabbat. Todarabá, Hashem, porque os teus malachim aqui estão, está tocando em cada um de nós com um toque especial. Toque, Hashem, em cada um que aqui está. Toque, Hashem, em cada um que nos assiste. Eterno, que haja o teu mover, a vossa Shekinah, a vossa glória, neste lugar e nos lares daqueles que estão nos assistindo e estão participando, Eterno, desta volar, deste serviço. Derrama do teu rosto, derrama do teu espírito, tire todo o medo, tire toda a dor. Eterno Elohim, salva, cura, liberta, Hashem, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Nós cremos que tu pode todas as coisas, e assim, Hashem, nós te suplicamos, abençoe e visite, Senhor, aquele que está desesperado, aquele que está com uma dor muito profunda, Senhor, muitas das vezes, Senhor, existencial, sem nenhuma doença física, mas existencial. Tenha misericórdia dessas vidas. Estão prontos, Senhor, para se suicidarem. Eterno, envia um anjo, um malar teu, para falar com essa pessoa. Envie um servo teu para falar com essa pessoa. Nós cremos que tu podes todas as coisas, Hashem. Que haja salvação, que haja libertação neste dia de Shabbat. Que haja, Senhor, o despertar e o abrir dos olhos de muitos que se encontram em nossas periodos, que estão cegos, Senhor, que têm a tua palavra nas suas mãos, mas não a leem, não a procuram entender a tua palavra. Abre os olhos destes, Hashem, em nome do Mashiach, antes que seja tarde, manifestando assim a vossa Shekinah, a vossa graça sobre cada um, Senhor. Toma esse momento, Senhor, tão sublime do ofertório, para que haja manutenção em tua casa, para que haja provisão, Senhor, para aqueles que precisam. Senhor, abençoe, Senhor, as ofertas de alimento, abençoe as ofertas, os dízimos, ó Deus, nesta hora, e naqueles que já o fizeram através, ó Deus, do Pix ou transferência. Que haja prosperidade na vida destes, de cada um, Senhor, segundo o vosso beneplácito. Eterno, leva-nos em paz para os nossos lares, nos guardes, nos livres de todos os males, de todo infortúnio, de toda mal pretida, e nos assim tenhamos uma noite de sono, de Shabbat tranquilo, e sendo a tua vontade a nos despertar do nosso sono, na manhã desse Shabbat, aqueles que estarão se caminhando para cá, traga-nos em paz, aqueles que terão que trabalhar, porque trabalham no dia, Senhor, de sábado, guarda-os também e fala-lhes aos seus corações, manifestando assim também a vossa Shekinah sobre as suas vidas, Hashem. Pois nós choramos, nós te agradecemos, em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém.